Você já sentiu que Deus está em silêncio, mesmo quando o seu coração clama por respostas? Já orou, chorou, esperou e ainda assim, o céu parece permanecer imóvel, como se suas palavras se perdessem no vento? Esse silêncio, que tantas vezes parece ausência, é na verdade um dos maiores mistérios da fé. Há momentos em que Deus não responde de imediato, não porque esqueceu de nós, mas porque está preparando algo maior do que ousamos pedir. É nesse intervalo entre o clamor e o milagre que o coração humano é provado, purificado e moldado para reconhecer a voz divina quando ela enfim se manifesta. Muitos desistem nesse tempo de espera, acreditando que o silêncio é um sinal de abandono. Mas o que poucos compreendem é que o silêncio de Deus fala. Ele fala nas pausas, nas demoras, nas situações que nos obrigam a parar e olhar para dentro. É nesse espaço sagrado, onde nenhuma resposta parece chegar, que o Espírito Santo trabalha em segredo, ajustando caminhos, curando feridas e preparando o terreno para o novo. E é justamente aí, quando tudo parece parado, que o arcanjo Gabriel começa a se mover. São Gabriel é o mensageiro do Altíssimo, o portador da voz de Deus, aquele que rompe o silêncio do céu e traz a resposta aos corações que esperam com fé. Ele foi enviado a Daniel para revelar o tempo da libertação e a Maria para anunciar o impossível, o nascimento do Salvador. E hoje, ele se aproxima de você para lembrar que o mesmo Deus que falou ontem continua falando hoje, apenas de formas diferentes. O silêncio que agora o cerca é o prelúdio da voz que está prestes a ser ouvida. Quando o amor parece distante, quando a solidão pesa, quando as promessas parecem ter se perdido no tempo, é sinal de que algo está sendo gerado nas dimensões invisíveis. O silêncio de Deus é o ventre onde o milagre cresce. E o arcanjo Gabriel, o anjo das revelações, é quem vem anunciar quando esse milagre está pronto para nascer. É por isso que você chegou até aqui. Porque esta não é apenas uma oração, mas um encontro com o momento em que o silêncio se transforma em resposta. Prepare-se. Nas próximas palavras, você será guiado a compreender o que realmente significa esse tempo de aparente quietude. Vai descobrir que o silêncio de Deus não é o fim, mas o início da manifestação do amor verdadeiro. E que existem palavras, 3 palavras, capazes de romper essa pausa divina e abrir os caminhos da graça. Estas palavras, inspiradas por São Gabriel, têm o poder de alinhar o seu coração com o ritmo do céu, de restaurar sua fé e de fazer com que o amor que parecia distante volte a florescer sob a luz de Deus. O mistério do silêncio de Deus. O silêncio de Deus não é vazio, tampouco é descuido. É um espaço sagrado onde a alma é convidada a amadurecer. Há mistérios que só podem ser compreendidos quando cessam os ruídos externos e o coração aprende a ouvir o som do invisível. Quando Deus se cala, Ele não está distante. Ele está mais perto do que nunca. Ele observa, ensina e prepara. Seu silêncio é pedagógico. É o modo mais puro com que Ele conduz os que ama à profundidade da fé. Em muitas passagens da Escritura, Deus fala através do silêncio. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 ao 12, o profeta Elias esperava ouvir o Senhor no vento forte, no terremoto, no fogo, mas a voz divina veio em uma brisa suave. É nesse sopro quase imperceptível que Deus se revela, discreto, mas incontestável. O silêncio, portanto, é o lugar onde o homem precisa aprender a discernir o sussurro da presença divina. Quando ele não fala, é porque está ensinando a alma a ver com os olhos da fé, e não apenas a escutar com os ouvidos da ansiedade. O ser humano teme o silêncio porque ele revela aquilo que foi escondido dentro de si. Ele expõe os medos, as dúvidas e as feridas.
Por isso, o tempo de silêncio é também um tempo de cura. Deus se cala não para castigar, mas para limpar. Ele cala para que, na ausência de palavras, possamos escutar o que ainda não conseguimos compreender. São Gabriel, arcanjo, entende profundamente esse mistério, pois é o mensageiro do Deus que fala pouco, mas age muito. Ele é aquele que vem quando o silêncio cumpriu seu propósito. Há um tempo para falar e um tempo para calar, como ensina o livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. E quando o céu escolhe o silêncio, é porque está trabalhando em segredo. É nesse tempo escondido que Deus costura os fios invisíveis do destino, reconstrói corações feridos e transforma dores em testemunhos. O silêncio é o intervalo entre o pedido e a promessa, entre a semente e a colheita, entre a lágrima e o milagre. E nesse intervalo, o arcanjo Gabriel observa, intercede e prepara o anúncio da resposta. O que parece demora é, na verdade, proteção. Se Deus falasse antes da hora, a alma não estaria pronta para entender. Se o amor viesse antes da cura, ele se perderia. Se o encontro acontecesse antes da purificação, tornaria-se peso em vez de bênção. O silêncio é o filtro da providência, o tempo da lapidação espiritual que separa o que é desejo do que é destino. São Gabriel trabalha nesse tempo de espera, limpando os ruídos do coração humano para que ele volte a perceber a voz do amor divino. Quando o silêncio pesa e a mente questiona: por que Deus não me responde? Lembre-se de que o próprio Cristo, no momento da cruz, também experimentou esse silêncio. Em Mateus, capítulo 27, versículo 46, Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Mas foi justamente nesse aparente abandono que a maior obra de amor estava sendo realizada. O silêncio de Deus nunca é ausência, é a gestação da vitória. Assim também é em sua vida. O silêncio que hoje dói será amanhã o testemunho da fidelidade divina. O amor que parece distante está apenas sendo moldado no tempo certo. São Gabriel, mensageiro da esperança, vem para lembrar que o silêncio não é o fim, mas o início de algo novo. Quando o céu se cala, o arcanjo se aproxima, e no instante determinado por Deus, ele rompe o silêncio com uma palavra que muda tudo. Por isso, não tema esse tempo. Receba-o como uma preparação, porque quando Deus fala, ele não explica, ele transforma. E quando São Gabriel fala, é porque o céu já decidiu agir. O arcanjo Gabriel, a voz que rompe o silêncio divino. Quando o silêncio de Deus chega ao fim, é São Gabriel, arcanjo, quem fala. Ele é o mensageiro escolhido para transformar a espera em revelação, o desânimo em fé, o impossível em anúncio de esperança. Desde o princípio dos tempos, Gabriel é a voz que rompe o silêncio do céu, o som que atravessa o invisível e desperta o coração humano para a ação divina. Ele é o anjo das boas novas, o portador da palavra viva de Deus. E cada vez que sua presença se manifesta, algo sobrenatural está prestes a acontecer. Foi assim com o profeta Daniel. Em Daniel, capítulo 9, versículo 22 a 23, o arcanjo desceu dizendo: Daniel, vim agora para te dar sabedoria e entendimento. O profeta havia orado e esperado, e no tempo exato, Gabriel veio trazer a resposta. A mesma missão se repete séculos depois, quando ele se apresenta diante da Virgem Maria em Lucas, capítulo 1, versículo 28, e diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Naquele instante, o silêncio milenar entre o céu e a terra se rompe, e o Verbo de Deus se encarna no ventre da humanidade. Gabriel não fala por si mesmo. Ele é a boca do Altíssimo. Quando Deus decide se revelar, é por meio dele que a voz divina toma forma. É por isso que, quando o coração humano clama por direção,
é Gabriel quem se aproxima, trazendo clareza e ordem ao que parecia confusão. Ele traduz o silêncio de Deus em sinais compreensíveis, faz com que o impossível se torne caminho e abre os ouvidos espirituais daqueles que estão prontos para ouvir. Quando o amor parece ter se perdido, é o arcanjo Gabriel quem sopra a lembrança da promessa. Ele não apenas anuncia o amor divino, mas também restaura os amores humanos, lembrando que o sentimento mais puro nasce primeiro da união com Deus. Gabriel ensina que o verdadeiro amor é revelação, não acaso, é missão, não desejo. Ele intervém para unir o que foi separado, reconciliar corações distantes e alinhar vidas ao plano celeste. Cada vez que você invoca seu nome, o céu se movimenta. Gabriel desce com uma mensagem de renovação. Ele trabalha nas entrelinhas do tempo, em sonhos, inspirações e acontecimentos aparentemente pequenos que juntos formam a resposta que você esperava. O som de sua voz não é físico, mas espiritual. É um pensamento que se ilumina, uma paz repentina, um impulso de fé. Ele fala na mente e no coração, e quem o ouve reconhece, pois sua presença traz ordem, leveza e certeza. O arcanjo Gabriel é o mensageiro da comunicação divina, e é por isso que ele se manifesta especialmente quando a oração se torna sincera. Onde há fé verdadeira, sua voz ecoa. Ele rompe os bloqueios espirituais, limpa a atmosfera emocional e cria uma ponte entre o humano e o divino. É o anjo que anuncia recomeços, que restaura o que parecia perdido e que abre portas que o medo havia fechado. Neste exato momento, se você escuta esta mensagem, é sinal de que o silêncio de Deus em sua vida está prestes a ser quebrado. São Gabriel foi enviado novamente para falar ao seu coração. Ele vem para lembrar que nada está terminado, que nenhuma oração foi esquecida, que o amor verdadeiro ainda está no caminho e que o tempo da resposta divina já começou a se manifestar. E quando ele fala, o coração entende, mesmo antes de compreender. A mente se aquieta, a alma se levanta e o amor que parecia ausente começa a florescer novamente. Porque onde Gabriel fala, Deus age. E onde Deus age, o silêncio se transforma em música e o amor volta a ter voz. A linguagem do amor verdadeiro. O amor verdadeiro não fala a língua do mundo, fala a língua de Deus. Ele não nasce do impulso nem da carência, mas da comunhão entre almas preparadas pela graça. Antes de encontrar o amor fora, é preciso aprendê-lo dentro, na escuta silenciosa do coração que se abre à presença divina. São Gabriel Arcanjo é o intérprete dessa linguagem. Ele traduz o amor do céu para o coração humano, ensinando que o amor que vem de Deus não confunde, não aprisiona e não fere. Ele liberta, cura e conduz à plenitude. Muitos buscam o amor como quem busca uma resposta para a própria solidão, mas o verdadeiro amor não é fuga, é missão. Ele não preenche um vazio, ele floresce quando o vazio é entregue a Deus. Gabriel, o mensageiro da pureza, aparece como guia nesse caminho interior, mostrando que o amor autêntico só se revela a quem aprende primeiro a ouvir. Porque antes que Deus nos una a alguém, Ele precisa nos unir a Ele mesmo. Há uma sabedoria divina por trás dos desencontros e das esperas. Às vezes, Deus retira uma presença para nos devolver a essência. Ele permite o silêncio nas relações, para que a alma volte a distinguir o que é amor de verdade e o que era apenas dependência. São Gabriel atua nesses momentos de confusão emocional, iluminando o coração para discernir. Ele fala de dentro para fora, trazendo clareza sobre quem você é e o que realmente busca. Em Lucas capítulo 1, versículo 30, Gabriel disse a Maria:
Não temas, pois achaste graça diante de Deus. Essas palavras não foram apenas um anúncio, foram um ensinamento eterno sobre o amor. O verdadeiro amor começa quando o medo termina. Quando a alma se liberta do medo de ser rejeitada, abandonada ou ferida, ela se torna capaz de amar como o céu ama, com confiança e entrega. É por isso que Gabriel é o arcanjo da boa notícia também no campo do amor. Ele anuncia que o amor verdadeiro é possível, mas nasce da coragem de se abrir sem medo. A linguagem do amor verdadeiro é feita de gestos invisíveis. Ela fala através do perdão, da compreensão, do silêncio que acolhe e da palavra que edifica. Gabriel ensina que cada ato de ternura é uma oração e cada atitude de fé é uma semente plantada no jardim do amor divino. Ele inspira a reconciliação entre os que se afastaram, reacende o desejo de cuidar e de ser ponte, não muro. O amor de Deus, quando entra em um relacionamento, o transforma em altar. Mas para ouvir essa linguagem, o coração precisa ser afinado. O orgulho desafina, o medo distorce, a ansiedade apressa. Gabriel vem como o afinador da alma, restaurando a harmonia interior, para que a pessoa possa reconhecer o amor certo, aquele que não chega por acaso, mas por propósito. Ele abre os ouvidos espirituais e ensina a perceber os sinais sutis, a paz que acompanha um encontro, o discernimento que acalma, o sentimento que aproxima sem ferir. O amor verdadeiro não é apenas encontro de dois caminhos, mas o cruzamento de duas promessas divinas. São Gabriel é quem anuncia esse ponto de convergência. Ele sopra a intuição no momento certo, conduz o olhar e abre o coração para que o reconhecimento aconteça. Porque quando o amor é de Deus, ele não se impõe, ele se revela. E quando o arcanjo fala, o coração entende que não precisa correr atrás, basta estar em sintonia. Aprender essa linguagem é abrir-se para um modo mais elevado de amar, onde cada gesto se torna oração e cada sentimento se transforma em oferenda. Gabriel, o arcanjo da revelação, continua ensinando. Quem escuta a voz de Deus compreende o amor verdadeiro, e quem ama com o coração de Deus nunca mais se perde. As três palavras que tocam o céu. Existem palavras que ecoam apenas na terra e se perdem no ar, mas há outras que atravessam os céus e tocam o coração de Deus. São palavras que não nascem da boca, mas do Espírito. Palavras que não são ditas por impulso, mas por fé. São Gabriel arcanjo conhece essas palavras, porque foi ele quem, desde o princípio, ouviu e levou aos céus os clamores mais sinceros dos corações humanos. Ele sabe distinguir o som de quem exige do som de quem se entrega, o grito da alma aflita do sussurro humilde que confia. E é sobre esse poder misterioso que o céu nos revela hoje. Existem três palavras capazes de romper o silêncio divino e abrir os caminhos do amor verdadeiro. Essas palavras não são mágicas, não são fórmulas nem mantras, são chaves espirituais que, quando pronunciadas com o coração purificado, fazem o impossível se mover. Cada uma delas carrega um significado profundo, um gesto interior que desperta o mover do céu. Elas não pedem, elas declaram. Elas não ordenam, elas confiam. Quando o coração aprende a pronunciá-las com fé, o silêncio se rompe, a esperança renasce e o amor encontra caminho. Essas três palavras são a ponte entre o humano e o divino. Elas representam o diálogo da alma com Deus, traduzido em três movimentos espirituais: o pedido que abre, a fé que sustenta e a entrega que transforma. Gabriel nos ensina que o céu responde àquilo que vibra em harmonia com a vontade divina, e não ao que nasce do medo ou da ansiedade. Por isso,
O poder dessas palavras está menos no som e mais na intenção. Elas não precisam ser gritadas, precisam ser vividas. Antes de revelá-las, é necessário compreender que quem as pronuncia não apenas fala, participa do próprio diálogo de Deus com a criação. Cada uma é um degrau que conduz ao coração divino. Ao primeiro degrau, o ser humano pede que o céu fale novamente. No segundo, ele proclama que crê mesmo sem ver. E no terceiro, ele se rende, abrindo mão do controle para que a vontade divina se cumpra. É nesse último degrau que o milagre acontece. O arcanjo Gabriel é o guardião dessa revelação porque ele é o mensageiro da palavra. Assim como anunciou a Maria o nascimento do amor encarnado, ele anuncia a você o renascimento do amor em sua vida. Ele sopra essas palavras aos ouvidos espirituais de quem ora com fé, e no instante em que elas são pronunciadas com sinceridade, o céu se movimenta. Anjos descem, caminhos se abrem e corações se tornam sensíveis à presença divina. Muitos passam anos orando sem entender que, mais do que pedir, é preciso alinhar-se com a vibração de Deus. Essas 3 palavras são o alinhamento. Elas são o sim do coração humano à voz divina. Gabriel as traz hoje como uma mensagem de libertação. Não para que você controle o amor, mas para que o amor verdadeiro o encontre. Prepare o seu espírito, porque nas próximas partes você será conduzido a compreender o poder de cada uma dessas palavras. São como notas de uma sinfonia celestial, e juntas compõem a melodia da restauração. Quando você as pronunciar com fé, o silêncio se tornará resposta. O vazio se tornará presença e o amor, antes distante, se tornará inevitável. O coração preparado para ouvir. Antes que a voz de Deus se manifeste, o coração precisa aprender a ouvir. E ouvir não é apenas escutar sons, é perceber o movimento do espírito. O coração humano, inquieto por natureza, muitas vezes se fecha ao divino por estar cheio de vozes, de lembranças e de medos. Deus fala, mas é necessário silêncio interior para que a alma possa compreender. O arcanjo Gabriel, mensageiro da revelação, vem preparar esse espaço dentro de você, limpando as distrações e acalmando as tempestades da mente. Porque só o coração pacificado é capaz de reconhecer a voz que vem do céu. O mundo ensina a falar, mas o céu ensina a escutar. Escutar é um ato de humildade, é o reconhecimento de que a sabedoria não vem de nós. Quando o coração aprende a ouvir, ele se torna como a terra fértil que aguarda a chuva, pronto para receber a semente da palavra. São Gabriel é esse jardineiro divino que prepara o solo da alma. Ele remove as pedras do orgulho, arranca as raízes da ansiedade e cobre o chão com a paz do espírito. E quando o solo está limpo, o milagre começa a germinar. A preparação para ouvir a voz de Deus é também um ato de purificação emocional. É necessário liberar o peso do que passou, as feridas do amor que não deu certo, as mágoas que bloqueiam o coração. Enquanto a alma estiver presa ao passado, o novo não pode chegar. Gabriel atua exatamente nesse ponto. Ele ilumina as sombras interiores, mostrando que cada perda, cada silêncio, cada espera tem um propósito. O que foi tirado não foi perda, foi libertação. O que ficou em silêncio não foi esquecimento, foi preparação. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 2, está escrito: inclina o teu ouvido à sabedoria e aplica o teu coração ao entendimento. Essa é a atitude que o arcanjo inspira. Inclinar o coração, abaixar o orgulho, aquietar a pressa. É no recolhimento interior que o diálogo com Deus se inicia. Aquele que aprende a ouvir se torna capaz de perceber sinais que os olhos comuns não veem. Uma palavra que toca, um sonho revelador, uma paz inesperada.
Gabriel fala por meio desses sinais, e o coração treinado pela fé reconhece. Para ouvir o que o céu está prestes a dizer, é preciso confiar. A mente duvida, mas o coração crente compreende. Deus não fala a quem exige, fala a quem espera. O arcanjo Gabriel prepara essa espera em você agora. Ele toca seu interior com sua luz azul e dourada, trazendo serenidade e foco. O medo se dissolve, a mente desacelera e a alma se recolhe em reverência. Este é o ponto onde o silêncio deixa de ser ausência e se torna presença. O lugar onde a voz de Deus começa a ressoar. Quando o coração está preparado, as respostas vêm sem esforço. Elas não chegam como explicações racionais, mas como intuições claras, certezas suaves, impulsos de fé. E é nesse estado de prontidão espiritual que as 3 palavras reveladas por Gabriel encontram espaço para agir. O coração preparado é como um altar aceso. Cada palavra pronunciada nele sobe ao trono de Deus com poder multiplicado. São Gabriel quer ensinar que ouvir é também obedecer, porque a verdadeira escuta não termina no ouvido, termina na ação. O coração que ouve é o que se move conforme a vontade divina, mesmo sem entender todos os caminhos. É esse coração que Deus escolhe para derramar suas promessas. E é esse coração que agora se abre para receber a primeira das 3 palavras que tocam o céu. Primeira palavra: fala. A primeira palavra que rompe o silêncio de Deus é fala. Uma palavra simples, mas carregada de poder espiritual. Quando o coração a pronuncia, ele declara: Senhor, estou pronto para te ouvir. É o primeiro passo da alma que sai do desespero e entra na comunhão. Dizer fala é abrir as portas do Espírito para que a voz divina volte a ressoar, onde antes havia apenas ruído humano. É o gesto da confiança, o pedido de quem já cansou de falar por si e decide, enfim, escutar o que vem do alto. O arcanjo Gabriel conhece a força dessa palavra, porque ele foi o primeiro a ouvi-la ecoar na eternidade, quando Deus decidiu se comunicar com o homem. Desde então, cada vez que um coração sincero a pronuncia, o céu se inclina. Fala não é uma exigência, é uma permissão. É como se a alma dissesse: Senhor, a tua vontade tem lugar em mim. No instante em que essa palavra é dita com fé, o silêncio deixa de ser barreira e se transforma em espaço de revelação. Pense em Samuel, ainda menino deitado no templo. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, está escrito: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Essa resposta tão breve mudou o destino daquele jovem. Ele não pediu explicações nem soluções, apenas se colocou à disposição. E foi a partir dessa entrega silenciosa que Deus o tornou profeta e guia do seu povo. Assim também é na sua vida. Quando você diz fala, o céu entende que você está pronto para receber direção. Quantas vezes buscamos respostas, mas continuamos falando sem parar? Oramos, pedimos, reclamamos, explicamos, mas não ouvimos. O coração precisa se esvaziar para que a voz divina encontre espaço. São Gabriel desce agora para ensinar esse movimento interior. Quando você diz fala, ele limpa os canais espirituais bloqueados pela dúvida, remove o peso das emoções confusas e acende a sensibilidade da alma. Então, o que antes parecia silêncio começa a revelar sinais. Uma palavra nas Escrituras, uma lembrança que renasce, uma paz inesperada que se instala. Fala é também o grito dos que estão cansados de lutar sozinhos. É o clamor dos que já tentaram resolver o impossível e compreender o inexplicável.
Quando pronunciada com humildade, essa palavra tem poder de interromper a confusão e abrir caminho para a ordem divina, porque a voz de Deus não traz dúvida, traz clareza. E Gabriel, o mensageiro dessa voz, é quem traduz as respostas do céu para o coração humano. Ao dizer, fala, o coração convida à revelação. Essa palavra atrai a presença de Gabriel, pois onde há escuta verdadeira, ele se manifesta. Ele se aproxima, toca o interior da alma e faz brotar o entendimento. E com o tempo, o que parecia oculto se ilumina. Deus começa a falar de muitas formas, por meio de encontros, de pensamentos, de sonhos e até do silêncio, que agora já não é ausência, mas linguagem. Repita no íntimo do seu coração: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E deixe que essa frase se torne respiração. Não busque ouvir com os ouvidos, mas com o coração. O que Deus quer comunicar a você não são apenas palavras, mas presença. Quando Ele fala, o amor se reorganiza, os caminhos se alinham, o impossível se move. E é por isso que essa é a primeira palavra, porque toda transformação começa quando o céu volta a falar. Segunda palavra, creio. A segunda palavra que toca o céu é creio. É a palavra que nasce quando o coração já ouviu a voz de Deus e decide permanecer firme, mesmo quando nada ao redor parece confirmar a promessa. Dizer creio é escolher a fé em meio ao invisível. É o ato supremo da confiança. Acreditar mesmo quando o silêncio ainda não se quebrou completamente, quando o sinal ainda não veio, quando o amor parece distante. Creio é o eco do Espírito que se recusa a desistir. O arcanjo Gabriel conhece bem o poder dessa palavra, porque foi ele quem a ouviu sair dos lábios da Virgem Maria, no instante em que o destino da humanidade mudou. Em Lucas, capítulo 1, versículo 38, Maria respondeu ao anúncio celestial dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa resposta é a tradução perfeita do creio. Não havia certezas humanas, não havia garantias, apenas fé. E foi esse ato de acreditar sem ver que trouxe à terra o Salvador. Quando você diz creio, o mesmo movimento acontece dentro de você. Gabriel, o mensageiro da fé, se aproxima e fortalece o seu espírito. Ele acende a luz da esperança onde antes havia escuridão e transforma o medo em coragem. A fé é uma força silenciosa, mas invencível. Ela sustenta o que a razão não entende e mantém acesa a chama do amor, enquanto o tempo de Deus ainda não chegou. Muitas vezes é entre o fala e o creio que o teste acontece. Deus fala ao coração, mas o mundo parece não responder. É nesse intervalo que o inimigo semeia dúvida, dizendo: nada vai mudar. Mas é também nesse momento que São Gabriel atua com maior poder. Ele defende a fé de quem está cansado, ergue os joelhos que vacilam e sopra no coração a lembrança de que Deus não mente. Ele apenas cumpre tudo no tempo exato da sua vontade. A palavra creio não é uma simples afirmação, é um pacto espiritual. Cada vez que você a pronuncia, você renova o seu voto com o céu. Você diz: mesmo que os meus olhos não vejam, eu continuo confiando. Mesmo que o amor pareça distante, eu continuo acreditando. É essa fé que move montanhas, como disse Jesus em Marcos, capítulo 11, versículo 23. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O creio é o pilar do amor verdadeiro, porque só quem crê de verdade é capaz de amar sem medo. A fé é a raiz da entrega, e o amor é o fruto da fé. Gabriel ensina que a alma que acredita abre caminho para o milagre. E o milagre do amor começa dentro,
Quando você acredita que é digno de amar e ser amado segundo a vontade divina, o céu se move para realizar o que foi prometido. Repita em seu interior: creio, Senhor. Diga isso até que o som dessa palavra se torne certeza dentro de você. Mesmo que tudo pareça parado, mesmo que o outro ainda não tenha voltado, mesmo que as circunstâncias não mudem, creia. A fé é o movimento invisível que antecede o visível. São Gabriel trabalha justamente nesse espaço espiritual onde o ainda não de Deus se transforma em já é. Quando o coração diz creio, a alma se alinha à vibração do céu. Os anjos se movem, as energias se reordenam. E o amor que parecia perdido começa a encontrar o caminho de volta. Porque Deus responde à fé. Ele nunca ignora o coração que acredita. E é por isso que a segunda palavra é creio. Porque antes de receber, é preciso crer. Antes de ver, é preciso confiar. E antes que o amor se manifeste na terra, ele precisa nascer dentro da alma. Terceira palavra, entrego. A terceira palavra é a mais poderosa de todas, entrego. Ela encerra a oração com o gesto mais divino que um coração humano pode fazer, o gesto de confiar completamente. Dizer entrego é soltar o que dói, o que se teme e o que se tenta controlar. É reconhecer que o amor verdadeiro não se conquista pela força, mas se recebe pela fé. É render-se à vontade de Deus, sabendo que ela nunca falha. O entrego é o cume da oração, o ponto onde a alma se despede da ansiedade e descansa na certeza de que o céu está agindo. São Gabriel Arcanjo conhece o valor dessa palavra porque é ela que permite ao plano divino se manifestar. Enquanto o homem resiste, Deus espera, mas quando o homem entrega, Deus age. Gabriel é o mensageiro que conduz a vontade humana até o trono celestial. Cada vez que você diz entrego, ele recolhe o que pesa, o medo, a dúvida, o desespero, e leva tudo diante de Deus, transformando o fardo em bênção. É o momento em que o impossível se torna possível, porque a entrega é o ponto de encontro entre a liberdade humana e a providência divina. Em Lucas capítulo 1, versículo 38, Maria pronunciou o seu faça-se, o entrego da humanidade inteira. E naquele instante, o Verbo se fez carne. Foi no abandono total à vontade de Deus que o maior milagre da história aconteceu. O mesmo princípio vale para cada alma que ora. Quando o coração se entrega, o milagre começa. O entrego é o portal onde a fé se transforma em obra e a esperança se transforma em realidade. Mas entregar não é desistir. É o contrário. É confiar tanto que não há mais necessidade de controlar. Quem entrega continua orando, mas em paz. Continua amando, mas sem exigir. Continua esperando, mas sem desespero. O arcanjo Gabriel ensina que a entrega é o ponto onde o amor deixa de ser desejo e se torna missão. Quando você diz entrego, o amor deixa de ser peso e volta a ser dom. Há poder espiritual nessa palavra. Ela fecha os ciclos, encerra as dores e abre o espaço para o novo. Gabriel desce neste momento para recolher suas lágrimas e transformá-las em sementes de recomeço. Ele leva aos céus tudo o que você oferece: os medos, as memórias, os nomes, as situações. E no instante em que tudo é colocado nas mãos de Deus, algo muda. O coração se acalma, o ambiente se pacifica, o espírito repousa. Essa é a assinatura da entrega verdadeira. A paz que chega sem explicação. Entrego é a palavra que dissolve as correntes da alma. Ela quebra o ciclo de insistência que alimenta o sofrimento. Quando dita com sinceridade, ela fecha as portas do desespero e abre as janelas da graça. Porque Deus não se move pela insistência da angústia,
mas pela serenidade da confiança. São Gabriel testemunha isso desde o princípio dos tempos. É na entrega que os céus se abrem. Feche os olhos e diga em silêncio: Senhor, entrego. Diga com o coração, não com a boca. Entregue a pessoa que você ama, o tempo da espera, o resultado que você não pode prever. Entregue o passado. Entregue o medo de não ser amado. Entregue o controle do que pertence apenas a Deus. Quando o coração se esvazia, o Espírito Santo o preenche. Quando a alma solta, o arcanjo age. E neste exato instante, o céu começa a responder. Gabriel, o mensageiro das promessas, sobe com a sua entrega e desce com a paz. A fé foi testada, o amor foi purificado e a confiança foi restaurada. E quando o entrego é pronunciado, o silêncio de Deus se torna resposta. Essa é a terceira palavra, a que fecha o ciclo e abre os caminhos do amor verdadeiro. Porque quem entrega tudo nas mãos de Deus nunca perde, apenas transforma. Oração profética com as 3 palavras. Agora que as 3 palavras foram reveladas, é o momento de transformá-las em oração viva. Esta não é uma repetição de frases, mas um encontro com o sobrenatural. É a hora em que o céu se aproxima e o arcanjo Gabriel desce, trazendo em suas mãos a resposta que o coração há tanto tempo espera. Respire fundo. Acalme a mente. Deixe que cada palavra penetre no seu espírito como uma semente de luz. Ore comigo. São Gabriel, arcanjo, mensageiro do Deus Altíssimo, desce sobre mim neste instante. Tu que rompeste o silêncio de Deus diante de Daniel e diante da Virgem Maria, rompe agora o silêncio que cerca a minha vida. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu abro os meus ouvidos espirituais para escutar a tua voz e o meu coração para acolher a tua vontade. Dissipa as confusões da mente, acalma as tempestades do coração e fala comigo no segredo da alma. Que a tua palavra seja lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. Faça uma pausa. Sinta a presença do arcanjo, uma brisa suave, uma paz profunda, uma sensação de clareza. Esses são os sinais de que o céu começou a responder. Continue. São Gabriel, mensageiro da fé e da esperança. Eu digo agora, com toda a força do meu ser: creio. Creio no amor de Deus. Creio nas promessas que Ele fez. Creio que o silêncio não é abandono, mas preparação. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender, eu permaneço. Eu creio que o amor verdadeiro, aquele que o céu reservou, já está a caminho, guiado pela luz divina. Que minha fé seja firme como a de Maria, e que minha esperança nunca se apague, porque o Senhor cumpre o que promete. Permaneça em silêncio por um instante. Imagine São Gabriel se aproximando. Sua luz dourada envolve você e ilumina tudo o que está à sua volta. A fé que estava adormecida começa a despertar. Agora, diga a terceira palavra. São Gabriel, anjo da entrega e da revelação. Eu digo com humildade e confiança: entrego. Entrego nas mãos de Deus tudo o que não posso mudar. Entrego o amor que espero, a pessoa que amo, as feridas que ainda doem e o tempo que ainda não compreendo. Entrego as promessas, os planos e as esperas. Que se cumpra, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Toma tudo o que sou, purifica o que não vem de ti e renova em mim o dom de amar com o teu coração. Sinta a força dessas palavras vibrando dentro de você. Cada uma delas abre um portal espiritual. Fala, abre o diálogo com Deus. Creio, fortalece a fé e entrego sela o pacto da confiança. É uma oração que movimenta os céus porque nasce da obediência e da fé. O arcanjo Gabriel, ao ouvir essas palavras,
recolhe o seu pedido e o leva ao trono de Deus. Lá diante do Altíssimo, ele apresenta o seu nome e sua intenção. E Deus, em sua infinita bondade, começa a agir, às vezes em silêncio, às vezes com sinais visíveis, mas sempre com perfeição. Repita mentalmente: fala, Senhor. Creio, Senhor. Entrego, Senhor. E permita que cada palavra se torne parte de você, que o som do seu coração substitua o som da sua voz. É nessa comunhão silenciosa que o milagre acontece. São Gabriel permanece ao seu lado neste momento. Ele abre as asas sobre você, abençoa sua vida amorosa e sela esta oração com a luz divina. O que foi dito aqui não voltará vazio, porque toda palavra que sobe com fé volta como graça, sinais da resposta de Deus. Quando o céu começa a responder, os sinais se manifestam de maneira suave, mas inconfundível. Deus raramente fala com ruído. Ele se revela em detalhes que apenas o coração atento consegue perceber. São Gabriel, arcanjo, ensina que a resposta divina não chega como um trovão, mas como uma brisa que toca a alma. É por isso que muitos não percebem o milagre acontecendo, porque esperam o extraordinário e ignoram o sagrado que se manifesta no simples. Os sinais da resposta de Deus aparecem primeiro dentro de nós. Antes de qualquer mudança exterior, a paz começa a tomar conta do coração. Aquilo que antes gerava angústia, de repente, perde o peso. O medo se transforma em serenidade. As dúvidas começam a se dissolver sem explicações racionais. E uma certeza silenciosa surge. Tudo está nas mãos de Deus. Esse é o primeiro sinal, o sinal interior, o mais puro de todos. Ele indica que o arcanjo Gabriel já levou sua oração ao trono do Altíssimo e que a providência divina está em movimento. Depois vem o segundo sinal. Os acontecimentos começam a se reorganizar. Pessoas se reaproximam, conversas que pareciam impossíveis se tornam naturais. Oportunidades surgem sem esforço. Deus age com precisão. Ele move o que estava parado, reconstrói o que estava perdido e restaura o que parecia esquecido. São Gabriel trabalha nesse tempo, inspirando encontros, coincidências e gestos que parecem comuns, mas são respostas disfarçadas em simplicidade. Há também o sinal dos sonhos. Muitos percebem a presença do arcanjo durante o repouso, em imagens de luz, mensagens simbólicas ou sensações de consolo. Gabriel, sendo o anjo da comunicação, fala à alma por meio dos sonhos, especialmente quando o coração está aberto e a mente repousa. Quando você acorda com paz, depois de uma oração sincera, saiba: o céu falou. Os sinais de Deus não são apenas bênçãos recebidas. Às vezes, são também portas fechadas. Quando algo que você tanto queria não acontece, é possível que seja proteção e não recusa. Gabriel fecha caminhos que não conduzem à vontade divina para abrir os que levam à verdadeira plenitude. A resposta de Deus pode vir na forma de espera, de desvio ou de silêncio prolongado, mas sempre conduz àquilo que realmente edifica a alma. Outro sinal é a transformação do olhar. Você começa a ver o outro com mais compaixão, a falar com mais brandura, a reagir com menos impulso. É o Espírito Santo agindo e Gabriel auxiliando nesse processo de maturidade interior. Quando o amor é purificado, ele deixa de ser busca e se torna doação. E esse é um dos maiores sinais da ação divina. O amor deixa de depender e passa a servir. O coração, então, se torna mais leve. O lar se torna mais silencioso, não de ausência, mas de presença. A vida, que antes parecia travada, volta a fluir. E é nesse fluxo que o amor verdadeiro começa a se manifestar, não como conquista, mas como cumprimento.
Tudo o que o céu prometeu chega, porque o que foi entregue com fé jamais se perde. Para reconhecer esses sinais, é preciso permanecer em vigilância espiritual. Não se trata de esperar com ansiedade, mas de viver com atenção. A cada amanhecer, pergunte ao Espírito Santo: o que o Senhor quer me mostrar hoje? E Gabriel, fiel à sua missão, fará com que os sinais apareçam no tempo certo. No gesto de alguém, na palavra de uma música, na leitura de um versículo, ou até no silêncio que agora já não dói. Os sinais de Deus são como sementes, pequenos, mas cheios de promessa. São Gabriel é o jardineiro que os planta no coração e os faz florescer no tempo certo. O seu papel é apenas manter a fé, a gratidão e o olhar desperto. O céu fala todos os dias e agora você está aprendendo a ouvir. Os sinais virão, e quando vierem, você os reconhecerá não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. Porque quem orou com as palavras "fala, creio e entrego", já tem dentro de si o instrumento que capta a frequência divina. O amor verdadeiro está se aproximando, e a sua vida agora já reflete a presença daquele que rompeu o silêncio, o arcanjo Gabriel. Encerramento. Quando o céu fala, o amor floresce. Quando o céu fala, o amor floresce. E quando o amor floresce, o coração entende o que o silêncio nunca pôde explicar. Tudo o que você viveu até aqui, as esperas, as dores, as orações sem resposta, fazia parte do preparo divino para este momento. O arcanjo Gabriel, mensageiro do Altíssimo, acompanhou cada passo da sua jornada, recolheu cada lágrima, levou cada súplica até o trono de Deus. Agora, a resposta começa a se manifestar, não apenas fora de você, mas dentro de você. Porque o verdadeiro milagre não é apenas ver o amor chegar, é ver o coração ser transformado para recebê-lo. Gabriel é o anjo da revelação, mas também é o anjo do amor restaurado. Ele não apenas traz notícias, ele conduz o cumprimento das promessas. Quando você pronunciou as 3 palavras, "fala, creio e entrego", abriu portais espirituais que ligam a sua alma à vontade divina. A comunicação com o céu foi restabelecida. O que estava confuso ganhou direção. O que estava frio começou a aquecer. O que parecia distante começou a se aproximar. Deus nunca esteve em silêncio. Ele apenas falava em outro tom. E agora, pela intercessão de São Gabriel, você aprendeu a escutá-lo. A voz divina não é apenas som, é presença, é movimento, é transformação. Quando você se abre para ouvir, acreditar e entregar, o céu responde e o amor encontra o caminho para florescer em sua vida. O amor verdadeiro não nasce da pressa, mas da providência. Ele surge quando 2 almas amadurecidas na fé se reconhecem sob a luz de Deus. E é por isso que São Gabriel é o patrono dos encontros abençoados, porque ele anuncia o amor no tempo certo, aquele que não ilude, não aprisiona e não se desfaz. O amor guiado pelo céu não vem para preencher, vem para transbordar. Olhe para dentro de si. Sinta como o coração agora está mais leve, mais confiante, mais sereno. Essa paz é o sinal de que o arcanjo cumpriu sua missão. Ele limpou os ruídos da dúvida e reacendeu a fé. Agora você é capaz de ouvir Deus nas entrelinhas da vida, no sorriso de alguém, na palavra que chega no momento exato, no toque suave do Espírito Santo que o convida à esperança. Essa é a voz que fala depois do silêncio, e ela nunca mais deixará de ecoar em você. Antes de encerrar, faça um último ato de fé. Coloque a mão sobre o coração e diga, em silêncio ou em voz baixa: Senhor, fala quando quiser, eu creio no teu tempo e entrego tudo o que sou nas tuas mãos.
Essas 3 palavras continuarão sendo sua oração diária. Elas abrirão portas, restaurarão laços e renovarão o amor onde ele parecia morrer. Sempre que a dúvida vier, repita: fala, creio, entrego. Sempre que o coração vacilar, invoque São Gabriel. Ele descerá como faz desde o início dos tempos para trazer luz, discernimento e paz. Agora, o céu fala em você. E onde Deus fala, nada permanece estéril. Tudo floresce. O amor verdadeiro já está sendo guiado em sua direção. E quando ele chegar, você saberá. Não porque ouvirá palavras, mas porque reconhecerá a presença divina no encontro. Leve essa oração ao mundo. Compartilhe-a com aqueles que esperam, com aqueles que sofrem em silêncio, com aqueles que já quase desistiram. Seja um instrumento de Gabriel, um mensageiro da fé e da esperança, pois o mesmo Deus que rompeu o silêncio em sua vida também quer falar através de você. E assim, sob a bênção do arcanjo Gabriel, encerre esta oração com o coração renovado, a alma em paz e a certeza de que o amor que vem do céu nunca se perde. Ele apenas amadurece no tempo de Deus e, quando floresce, transforma tudo o que toca.